Olá, empresários e empresárias de Palmas, membros da ACIPA, você que ajuda a transformar a história dessa cidade, gerando emprego, movimentando a renda e a economia, tudo bem? Chegando por aqui no YouTube da ACIPA com mais uma edição do nosso semanal ACIPAcast. Aqui, histórias transformadoras passam, viu? E nós temos hoje uma entrevistada muito especial, uma pessoa que eu admiro muito, que muito tem ajudado empresas palmenses tocantinenses, empresárias, empresários, pessoas que estão passando por um momento de superação. É ela, viu? Administradora, master coach, treinadora comportamental, com milhares de horas ministradas com seus treinamentos e turmas. Ela é uma apaixonada por pessoas e suas possibilidades, olha só. Gosta de ser instrumento de transformação por onde passa, levando impacto e gerando resultados de estourar champanhe, como ela gosta de dizer. Gostei, hein? Hoje, quem está aqui conosco para conversar um pouco, falar das novas tendências empresariais, falar como que vocês, que nós empresários, podemos estar nos preparando melhor, comportamentalmente falando, para os novos desafios. Ela que escreveu a frase: despertar potenciais, vivenciar o novo e encontrar soluções fora da caixa é uma jornada individual da qual me orgulho em fornecer as técnicas e metodologia. Chega pra cá, Tude Vieira. Ai, Maju, que bom estar aqui com vocês. Que honra te receber, viu? Igualmente, a honra é toda minha. Você sabe que sou sua fã também, né? Não, estamos aqui, ó. Tude, eu te tive o prazer de assistir uma palestra sua e, para minha surpresa, eu fiquei imaginando que você ia falar um monte de técnica e tal. Não. Você primeiro toca a gente, porque primeiro você faz da sua história um gancho para a gente rever a nossa. E antes de que você diga qualquer coisa da área empresarial, eu quero primeiro que você compartilhe conosco. Essa Tude Vieira que está aqui hoje é fruto de uma Tude Vieira que lá um dia teve que escolher virar o jogo para chegar nessa Tude de hoje, né? Que Tude foi essa de antes? Conta agora um pouquinho até emocionei, gente. Né? Conta um pouquinho pra gente. Então, essa Tude, eu acho que tudo isso, eu sempre costumo dizer isso nos meus treinamentos, que começou quando eu tinha ali entre 7 e 9 anos. Eu não lembro exatamente a data, às vezes sou ruim de data, de memórias, enfim. Mas eu lembro que eu estava em uma cena da minha vida, que eu me lembro mais ou menos, eu estava em Goiânia, em um ponto de ônibus com a minha mãe, minhas irmãs, era bem tarde da noite, e eu me lembro exatamente das emoções que eu sentia naquele dia. Passava vários carros e esses carros respingavam água na gente, mas o fato é que, com todos esses sentimentos negativos e eu vendo passar tanto carro, eu confesso que foi o primeiro sentimento de inveja que eu tive na vida. Eu queria ter um carro. Eu não entendia muito bem ainda na infância, né, naquele momento, por que algumas pessoas prosperavam e outras não. Por que algumas pessoas conquistavam e outras não? E foi instalado dentro de mim um sentimento de injustiça e de inconformidade. Eu cresci, eu acho que naquele momento, eu me lembro muito bem dessa cena. E minha mãe, para completar, ainda solta uma assim do nada, né? Será que o Corujão já passou? Com a cara de preocupada. Eu com 7, 9 anos ali, eu imaginava o quê? Que o Corujão era um monstro que estava chegando para me pegar. Mas eu sei que foi instalado dentro de mim algo assim. E eu cresci com esse sentimento. Eu me lembro de várias vezes que eu quis comer uma maçã e eu não podia. Que eu queria ter uma infância, uma vida melhor e não podia. Mas eu cresci. E aí vieram várias dificuldades. Entre elas, eu me casei com 16 anos de idade para fugir de uma cultura machista ainda do meu pai. Casei e tentando escapar disso, mas não adiantou nada, né? Até porque o meu marido, que eu casei com 16 anos de idade, eu comecei a sofrer agressões físicas e emocionais. Então, com essas agressões, eu comecei a enxergar o mundo de uma forma diferente. Mas eu consegui, quando eu fui mãe, Maju, eu consegui assumir o controle da minha vida, porque eu pensava assim, eu não posso deixar minha filha presenciar isso. A primeira vez que eu fui apanhar, quando minha filha tinha 6 meses, né? Depois que ela nasceu. E eu me posicionei. E nunca mais eu permiti que isso acontecesse. Só que eu ganhei uma força naquele momento, né? Naquele momento de decisão, que eu não queria deixar minha filha presenciar isso. Eu acho que isso me mudou também. Então foram 2 pontos chaves. Lá na infância, depois quando eu não aceitei mais ser agredida pelo meu falecido marido. Depois ele faleceu, enfim. Eu descobri que eu estava grávida num dia, no outro dia ele morreu num acidente de moto. Foram várias cenas que me fortaleceram.
e que hoje eu sou muito grata a tudo que aconteceu na minha vida, né? Porque senão, se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não seria quem eu sou hoje. Muito bom, muito forte. Eu te perguntei isso, porque quando a gente fala no mundo empresarial, Tude, muitos empresários e empresárias ainda não têm a noção do poder da sua história. E quando eu te falei que eu fiquei surpresa que você começou a falar a partir da sua história e das suas superações, que eu entendi. Então, assim, eu queria que você agora, já nessa parte mais comportamental, nos dissesse assim, qual que é a importância dos empresários entenderem a importância das suas histórias para essa virada de chave, até para eles conseguirem evoluir, né? Perfeito. Até porque quando a gente fala de empresário, a gente precisa entender que esses empresários, todo empresário, ele precisa ser líder. O que é um líder? Ele conduz várias pessoas em direção a um único objetivo. Então, o empresário ele deve se tornar um líder, né? E quando a gente fala de liderança e de pessoas, eu sempre digo que não tem como você levar ninguém onde você não foi. Então, o empresário olhar para o seu passado, entender as suas histórias, as suas superações, que quando a gente olha a vida do empresário, a gente acha que é fácil, né? Quem não é empresário, quem não está nessa pele? É verdade. Acha que é fácil, que tá, mas não é. É uma vida de muito sacrifício, de muito sofrimento. Então, eu digo, pegando essa fala sua, que eu acho muito interessante, o empresário conseguir inspirar a sua própria equipe com a sua história, até porque a gente não leva ninguém onde a gente não foi. Verdade. Então, isso é muito forte. Eu acho que o empresário que consegue trazer a história dele para inspirar a sua própria equipe, ele consegue força, ele consegue engajamento do time para alavancar o resultado do negócio. E quando o negócio prospera, todo mundo ganha. A sociedade ganha, porque é através da venda, é através das empresas que se paga impostos, que se melhora a qualidade de vida da sociedade. Então, todo mundo ganha quando o empresário consegue despertar na equipe a vontade de colaborar. Muito bom. E você trabalha treinando pessoas, né? Você é uma treinadora comportamental. Treino pessoas para alavancar negócios. Para alavancar negócios, exatamente. E o que acontece? Cada negócio tem as suas redes, né? As pessoas que trabalham, os funcionários. Estava entrevistando a Fátima do Quarteto, ela me disse que tem 1.800 funcionários. Ela falou aqui agora há pouco. Então, a forma de se relacionar com esses funcionários e as estratégias, até comportamentais, são importantes para ter sucesso desse relacionamento com os funcionários, né? Que dicas que você dá para quem está nos acompanhando a melhorar essa relação empregador com empregado? Isso hoje se tornou o fator crítico de sucesso. Até porque hoje o mundo mudou, as coisas mudaram e a gente precisa se atualizar. Ainda tem empresário agindo como lá na época dos meus avós, como na época dos meus pais e até na minha, porque eu já fui essa empresária que não entendia. Maju, eu levei 3 empresas minhas à falência. 3, porque eu não tinha competência para desenvolver pessoas. Nossa. 3, eu abri uma empresa, achava assim, não está dando, eu vou abrir a segunda, porque eu preciso sobreviver. Vou abrir a terceira. Eu construí um castelo em cima de um banco de areia. E naquela época eu não tinha competência para abrir um negócio. Então, sim, é importante o empresário entender, em primeiro momento hoje, que o mundo mudou, que as coisas mudaram e que a gente precisa acompanhar. Sim. E essa mudança começa principalmente dentro de cada um. A mudança começa dentro da gente. Não tem como nós inspirarmos uma equipe, a levar uma equipe para um novo patamar, se a mudança não começou em mim. Então, a minha primeira dica seria, o empresário, ele precisa se conhecer. Ele tem que entender quem é ele e o impacto do seu perfil na equipe, o impacto do seu perfil nos resultados, o impacto do seu perfil no cliente, nos fornecedores. Até porque, vou te dar um exemplo, eu fui essa empresária que eu era refém do meu próprio perfil. Eu virei escrava do meu negócio. Mas por que eu virei escrava do meu negócio, né, naquela época? Porque eu era refém do meu perfil. O meu perfil natural, Maju, não gosta de planejamento, tem dificuldade de organização, tem dificuldade de aprender, até porque eu sou TDAH também. Só descobri aos 44 anos. Graças a Deus que eu não descobri antes. Que talvez se eu tivesse descoberto, eu não seria quem eu sou hoje. Né? Isso. Então, o empresário, ele precisa se desenvolver, entender esse perfil dele para que ele possa lidar. Por eu não me conhecer na época, eu era refém do meu perfil. Eu não queria fazer gestão, eu só queria vender. Eu achava que na época, achar um bom ponto, colocar um bom produto, tá resolvido, vamos vender, e eu sou boa de venda. Mas não é suficiente. Um negócio é muito mais do que um bom ponto e um bom produto. Sim. É preciso de gestão, é preciso gente. Eu não sei, eu sempre digo para todos os clientes, né? Eu não sei o que vocês querem,
para a vida de vocês. Mas seja lá o que for, vai precisar de gente. E é preciso aprender a lidar com gente. Porque, acredite, a gente não sabe. A maioria das pessoas não sabem conversar. E não sabem conversar, não sabem liderar, não sabem ter tato com as pessoas, cliente, fornecedor, equipe, enfim, tudo. Por quê? Porque ninguém sabia, também não conseguiram aprender, não conseguiram ensinar para ele. Então, agora que a gente tem consciência disso, é hora que a gente precisa buscar esses recursos. Eu sempre digo que se está difícil, é porque está faltando recurso. Se está pesado, está faltando. Aí você diz algo importante, precisamos de pessoas. Entramos num paradoxo, Tude. Estamos na era da inteligência artificial, onde se prega que os empresários têm que estar cada vez mais por dentro das novas tendências, chat GPT da vida. Resolvendo tudo. Como é que você analisa, na sua área comportamental, o impacto da inteligência artificial para os negócios, já que você disse que precisamos tanto de gente ainda? Exatamente. A inteligência artificial ela veio para aumentar a produtividade, para acelerar os resultados. Hoje as empresas podem trazer esse recurso para dentro dela para acelerar, aumenta a produtividade. Vou dar um exemplo. Às vezes, um profissional lá do administrativo precisava fazer um relatório. Ele demorava 2, 3, 4, 5, 6 horas para fazer um relatório. Hoje, se ele tiver os dados, as informações, ele faz rápido. Então, a inteligência artificial ele veio para aumentar a produtividade. Só que, até com a inteligência artificial, é preciso saber conversar. É verdade. Imagina com gente. Né? Então, eu acredito que isso veio para alavancar, acelerar e a gente mudar para um novo patamar. Mas as pessoas nunca deixarão de ser necessárias. Agora tem um detalhe. A maioria, Maju, dos meus clientes que chegam até mim reclamam da falta de mão de obra. Só que eu questiono isso. Será que realmente falta mão de obra? Eu estava conversando esses dias com um líder e ele falou, não tem mão de obra, não tem mão de obra. Eu falei, tá, quantas pessoas passaram pela sua empresa nos últimos meses? Aí ele falou assim, mais de 50 pessoas já. Mais ou menos 50 pessoas. Eu falei, então tá tendo mão de obra. Então tá tendo mão de obra. O que está acontecendo que essa mão de obra não está parando dentro da empresa? Verdade. Aí entra o empresário se conhecer, desenvolver competências para gerir um negócio. Esse é o desafio. Você fala em desenvolver competências. Para desenvolver competências, tem que treinar. Tem que continuar aprendendo, tem que estar fazendo networking. Eu queria que você me dissesse, na sua visão comportamental, Tude, como é que você analisa hoje, por exemplo, o empresário tem muitos cursos gratuitos no YouTube, muitas referências que fazem vídeos e tal, e às vezes alguns têm se desinteressado de buscar, né, esse desenvolvimento comportamental, empresarial, de competências e habilidades que precisa. Você acredita que há um novo perfil comportamental de desinteresse por parte de alguns empresários de continuar o processo de evolução de aprendizagem? Eu tenho visto que muitos empresários, apesar de que isso tem mudado, mas ainda é muito comum empresários quererem que as equipes se desenvolvam. Mas aí ele mesmo tem dificuldade de sentar. E toda vez que um cliente me procura, que fala, olha, eu quero que vá lá desenvolver minha equipe, eu quero que treine a minha equipe. Ok, mas vamos começar com você? Porque não adianta eu ir e desenvolver uma equipe se o gestor não está pronto para gerir esse negócio. Se os líderes não estão prontos para levar essa equipe depois. Eu desenvolvo? Sim, eu vou lá e elevo o nível de consciência, movimento, faço uma energia, a equipe fica animada, alinhada, coloco todo mundo na mesma página. Mas cadê os líderes para dar continuidade, né? Então, precisa desse novo olhar, desse novo investimento. Falando em investimento, e você falou em liderança, estamos na época dos chamados influenciadores, onde muitas vezes você se sentir influenciador é ter número de seguidores. Quando a gente traz para o recorte empresarial, a gente começa a pensar, esse empresário, ele é influenciador, ele é influenciável, qual que é o papel dele? Hoje, empresas em que os donos se colocam, por exemplo, na linha de frente das redes sociais, tem mais sucesso, tem uma conexão maior. Como é que você vê hoje essa figura de liderança dos CEOs, dos empresários, em tempos de que a influência é algo considerado tão importante para as empresas? Maju, bem pensada essa pergunta, mas vamos analisar. Esse influencer, essa capacidade de influenciar nas redes sociais é essencial. Quem não está na mídia não existe hoje. Olhando para o lado empresarial, quem não está na mídia não existe. É preciso ter essa presença. Agora a gente precisa entender e analisar. Esse nível de influência que as pessoas estão buscando, que essas empresas estão buscando, está levando realmente para a conversão?
Está levando realmente para a venda? Porque uma empresa, para sobreviver, precisa de ter lucratividade. É verdade. E eu vejo muitas empresas até falar, bati meta, mas aí eu pergunto, e a lucratividade? O que foi para o bolso? O que está tendo de resultados reais? E será que essa influência, porque também existe uma confusão de que o número de seguidores é importante? Mas será que esses seguidores estão convertendo? Será que as estratégias que eu estou fazendo nas redes sociais estão linkadas com o meu público, com o meu propósito, com os meus valores? Então, eu acho que é preciso repensar, é preciso parar, analisar, ter uma estratégia focada em resultados e não só em apenas rede social, aleatoriamente, tirando e consumindo tempo de vida e de produtividade dentro da empresa. Muito bem. Túlio, você trabalha com empresas também, né? Também. Conta um pouquinho pra gente desse trabalho que você faz com as empresas, como é que funciona. É um trabalho de treinamento, de consultoria. Hoje, quem está nos assistindo aqui que quer conhecer mais do seu trabalho, como é que funciona? Então, o foco é realmente treinar pessoas para alavancar negócios. E aí nós temos várias soluções, algumas delas subsidiadas pelo Sebrae. O Sebrae é um grande parceiro, então acaba subsidiando para as micro e pequenas empresas até 40% do valor. Temos cursos para equipes, trabalho em todas as esferas, toda a equipe, onde a gente faz um trabalho em company, que é ter um Koban, né, Comando de Operações Bate-Metas, coloca toda a equipe alinhada com foco no objetivo. Temos o Líder Shark, Academia da Liderança Shark, que é um programa de 6 meses de liderança. Temos o Método GDR, que é um programa que veio para que os empresários, as equipes, líderes, vendedores entendam de gente e aprendam a lidar com cada tipo de perfil. E aí, várias outras palestras, soluções personalizadas para o negócio, feitas sob medida. Falando feitas sob medidas, Koban foi o tema da sua palestra no Acipa Quali. Agora, no mês passado, o pessoal adorou, turma grande. Conta um pouquinho dessa experiência, como é que foi poder contribuir com empresários de Palmas, né, através do seu trabalho, através do Acipa Quali. E o que você notou assim, de receptividade do público? Menina, que turma maravilhosa. Não sei se é essa energia que dá Acipa, o que é, mas a turma maravilhosa. Sabe assim, aquelas assim, enxugando, querendo saber tudo, as pessoas escrevendo, anotado, conectados mesmo e buscando. E a energia que aquela turma saiu daqui foi muito bom presenciar aquilo e ver essa ação da Acipa trazendo esse momento de melhoria, oferecendo essas condições. Acho que esse é o maior propósito, né, de toda essa associação aqui. Então, foi maravilhoso. Bacana. Tude, a gente hoje, por aqui passam vários empresários, o Rui Adriano, Fátima do Quarteto, muitas pessoas, eu sempre gosto de perguntar para eles assim, que momento da sua vida, você, olhando para trás, você analisa que você teve que ter uma superação muito grande para conseguir estar no meio empresarial. E todos eles se emocionam muito, fazem aquele mergulho, né? Puxando algum momento. E eu te pergunto, porque você treina pessoas para negócio, mas você tem um negócio. É um negócio promissor, que é referência, você se consolidou na sua área. Então, você também é um exemplo de case de sucesso que deu certo na área de treinamento, né? A Tude, quando olha para trás, profissionalmente, qual o maior momento de superação que você teve que passar? Ai, são tantos, peraí. São tantos! Mas eu acredito que o momento maior de superação foi quando eu levei essas 3 empresas à falência e que eu tinha que... Eu sofri tanto, era tanta dor, que quando eu comecei a me desenvolver, eu pensei, existe luz. Um empresário não precisa ser refém do seu próprio negócio. É possível, sim, ter uma empresa de sucesso próspera e, ao mesmo tempo, ter uma vida com qualidade. O que eu achava que era impossível quando eu não tinha competência para gerir o meu negócio. Então, o momento de virada, eu acho que é quando eu consegui autonomia para conseguir... E o mais legal de tudo é... Antes, uma mudança de mentalidade que eu fiz antes, quando eu pagava imposto, eu sofria, reclamava. Hoje, quando eu pago imposto, o meu imposto vem barato, eu falo, Glaucia, o que está acontecendo? Está alguma coisa errada. Então, essa mudança de mentalidade, de fazer as coisas certo, de prosperar, aquelas crenças que limitam a gente, acho que a maior mudança é essa que a gente faz na gente mesmo. Muito bem. Eu acho que e essa atividade de treinamento de pessoas, qual um dos maiores aprendizados que ela te dá a cada treinamento, a cada método desse que você falou aí? Tem algumas frases que eu gosto muito, que foram eu que desenvolvi. Ótimo. Tem uma que é assim, às vezes, não ter opção é a melhor opção. Se você se der opção demais, você não vai fazer acontecer.
Nós não podemos nos dar tantas opções que tirem a gente do foco. Verdade. Se você tiver a opção de dormir mais 2 horas, você vai dormir. Se você tiver a opção de não ter que fazer algo, um planejamento, que é uma coisa que eu não gostava, que eu não sabia, a gente não vai fazer. E os resultados não vão acontecer. Uma outra é se lascar para não se ferrar. O que é se lascar? É você fazer o que você não quer, na hora que você não quer, com os recursos que muitas vezes você nem tem. Para lá no futuro você ter o que você quer. Porque o curto prazo é injusto. Às vezes a gente entra em alguma ação, em um projeto, em uma empresa, e a gente quer resultado imediato. E o resultado não vem imediato. É preciso essa adaptação. É preciso ter esse tempo de alavancagem de prosperidade. E a gente precisa respeitar esse tempo, né? E acho que a última lição, assim, uma contribuição que eu poderia dar é: a vida tem uma lição para nos ensinar todos os dias. Se a gente não aprender a lição que a vida está tentando ensinar hoje, ela vai se repetir até que a gente aprenda. Muito bem, você tocou num ponto crucial. Quando a gente fala em empreendedorismo, eu já passei por isso também, por ser mulher e mãe também, que é ligar o desenvolvimento da empresa, o sucesso do negócio, a você ter que estar focado só ali e esquecer que você é um CPF, que você é uma mãe, que você é uma vida pessoal. Então, hoje, muitos empresários com conflitos você conseguir conciliar, que é isso que você falou, que você conseguiu agora, com as competências e habilidades, conseguiu, mas muitos empresários não conseguem. Não. Que dica que você dá para quem está realmente ainda começando, ou está ali no meio, no médio prazo ainda, que ainda não conseguiu desfrutar da qualidade de vida e tocar o negócio, ainda está, como é que é? O pessoal gosta de ter uma frase que é assim, que ainda está trabalhando para sobreviver. E não trabalhando para viver bem. E não trabalhando para viver bem, entendeu? Que são duas coisas diferentes. O que você diz para um empresário e empresária que está acompanhando o nosso podcast, a CIPAcast, e está nessa situação ainda? Eu diria que primeiro a gente precisa estabelecer fases. Cada um é cada um. Cada contexto é cada contexto. Sim. Então, a gente precisa entender assim, é um jovem, é uma pessoa que é jovem, que está começando agora, qual fase da vida que ela está? Ela já trabalhou muito, ela já buscou, mas trabalhou de forma errada, é preciso buscar conhecimento. Mas em todas as fases é preciso analisar o conhecimento, o desenvolvimento da pessoa, o negócio, o mercado, mas principalmente a fase de vida que ela está. Eu, por exemplo, eu comecei a minha faculdade com 33 anos de idade. Olha. Eu saí com 35, 37. Eu comecei o meu processo com 38. Hoje eu estou com 54 anos. Então, eu demorei mais. Ainda trabalho muito, ainda estou, como diz, me lascando. Por quê? Porque eu comecei tarde. Então, por isso que é importante, quanto mais rápido esse gestor começar a se desenvolver, mais rápido ele vai acessar esse equilíbrio. Porém, eu quero fazer uma observação e uma reflexão. O que é o equilíbrio? Todo mundo fala que a roda da vida tem que rodar, tem que girar igual. Eu não concordo muito. Veja só, a linha da vida, ela é assim. Quando equilibra, é porque morreu. Esse equilíbrio, a gente precisa entender o critério do equilíbrio. Em alguns momentos, você vai ter que se doar mais na vida profissional. Em outros momentos, você foca mais aqui. Esse equilíbrio também inclui um desequilíbrio. Então, o problema é que muita gente tem uma utopia de conseguir, em um dia só, cobrir todas as áreas da vida. Impossível. Muito bem. Tude, algo que muitos ainda negligenciam, muitos empresários e empresárias, é a saúde mental, que parece ser um termo moderno, que todo mundo sabe falar, todo mundo sabe dizer questão de saúde mental, mas na prática poucos estão lutando por ela. Que reflexão você traz para a gente sobre a importância de que o negócio esteja indo bem, esteja evoluindo, mas que a saúde mental acompanhe esse desenvolvimento? Se não acompanhar, a saúde mental pode sabotar. A gente está vendo N casos, teve um indicador aí, eu não me lembro exatamente o número, mas 400 e tanto % aumentou o índice de pessoas afastamento por doenças mentais nas empresas do último ano. 463, se eu não me engano, por cento. Então, isso está aumentando muito. É importante, sim, olhar para isso. Agora a gente tem a lei NR1, que veio também para proteger isso, não só os colaboradores, mas também a empresa. A NR1 veio para proteger a empresa também. E os colaboradores, só precisa entender mais disso. Agora, se não tomar cuidado com isso, o negócio, o empresário pode, em algum momento, sucumbir a todo esse desgaste.
Primeiro, porque a equipe não tá, se não tiver a equipe não tiver emocionalmente saudável, vai comprometer os resultados. Consequentemente, o gestor também não vai ficar comprometido emocionalmente, e aí vira uma bola de neve. Então, tem que ter esse olhar, tem que ter esse cuidado, mas é importante entender e saber diferenciar. É uma linha muito tênue. A linha da pressão do mundo organizacional e a linha do equilíbrio mental. Então, as pessoas estão tendenciosas a ir para um extremo ou para outro extremo. A gente precisa trazer isso para o equilíbrio, mas o equilíbrio de clareza, de contexto e de demanda. Porque estão confundindo equilíbrio mental com mimimi demais. Verdade, verdade. Não pode falar nada que é uma Concordo. sensibilização. Então, tem que ter uma clareza que no mundo organizacional é pressão. O cliente ele não quer saber se nós estamos bem ou se nós não estamos. Ele quer o resultado e nós temos que entregar o resultado. Se nós não tivermos um equilíbrio, um resultado na vida profissional, vai comprometer e desestruturar todas as outras áreas da vida. Então, a gente precisa zelar. Tude, você que trabalha com treinamentos, como os empresários e empresárias que estão nos acompanhando, nos assistindo, podem fazer da qualificação uma cultura, de fato, permanente da empresa? É necessário fazer, porque senão ele não vai dar conta. E isso, gente, realmente precisa ter essa consciência. Eu treino pessoas, mas eu contrato pessoas para treinar meu time também. Olha só. Por quê? Porque não tem a ver se você sabe ou se você não sabe. Faz parte do processo de aprendizagem do ser humano. É preciso inovar, é preciso trazer conhecimento, é preciso atualizar. E não é só sobre informação. Eu sempre digo para os meus clientes o seguinte: por que eles vêm para o curso? Não é só para buscar informação, não é só para buscar conhecimento. Conhecimento está disponível, gente. Um homem 2 horas na frente da internet hoje tem mais informação do que um homem na Idade Média tinha a vida inteira dele. Então, não é sobre conhecimento. Por que é preciso se qualificar? O tempo que para, que senta, que reflete de forma estruturada em um curso, em um workshop, uma palestra, ajuda ele a pensar, refletir. Eu digo que nós somos ótimos fazedores. A gente levanta fazendo, mas dificilmente a gente para pensar, para refletir, para recalibrar. Onde eu estou, de onde eu venho, para onde eu vou, o que eu estou fazendo está correto? Então, esse momento de desenvolvimento, essa qualificação, ela é essencial não só pelo conhecimento, mas pela organização da ideia, pelos insights, pela oportunidade de recalibrar, de ajustar o caminho e acelerar a conquista do objetivo. Muito bem, você que está nos assistindo, você sabia? A ACIPA tem um programa chamado ACIPA Quali, foi implantado este ano, já capacitou mais de 400 pessoas, 2 vezes por mês aqui na ACIPA, com temas importantes. A Tude já passou por aqui, já trazendo seu conhecimento. As capacitações são gratuitas, gente. Fiquem de olho nas redes da ACIPA, já segue lá a ACIPA no Instagram para saber quais são os temas da semana. É aberto para pessoas não associadas também, porque o objetivo da ACIPA é isso, estimular a qualificação como uma cultura, de fato, permanente nas empresas, ajudar quem trabalha, quem comanda a empresa a estar cada vez mais atual, cada vez mais atualizado, porque vocês sabem, né? Informação é uma importante aliada no processo de fortalecimento do seu negócio, né? Tude, que prazer sempre recebê-la por aqui. A ACIPA está de portas abertas sempre para você, o ACIPAcast, toda vez que você quiser vir trazer novas informações. E para terminar, eu tenho uma última pergunta que eu queria te fazer. Você é uma treinadora comportamental, né? Qual é a tendência de comportamento do empresário e da empresária de sucesso? A tendência é a que sempre foi necessária, de se adaptar ao contexto, às mudanças e à inovação. É necessário se adaptar. E, para se adaptar, tem que desenvolver uma competência essencial, que é a flexibilidade. Eu diria que é isso. Tudo de sucesso nas suas palestras, no seu trabalho, nos seus treinamentos. Tudo de bom para você. Você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência. Fico muito feliz de estar aqui semanalmente, batendo papo com gente bacana igual a Tude, aprendendo, trocando conhecimentos, trocando ideias. O ACIPAcast é sobre isso, sobre história, sobre conhecimento, sobre um conteúdo que realmente edifica o empresariado de Palmas. Por hoje é só. Até a próxima. Um abraço e um beijo no coração.